Agora nós vamos entender e saber, enfim, quais eram as características de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Ele agiu sozinho? Como ele era? Como agiu ao trair Jesus? Ele realmente não teve escolha ou, ao contrário, Jesus tentou salvá-lo até o último instante, mas ele preferiu a traição? Os demônios que o atormentavam. Esse é o vídeo definitivo para todas essas perguntas. Não perca um segundo dele. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. João capítulo 21, versículo 25. A vida de Jesus nos é conhecida em seu nascimento e depois em sua vida pública, dos 30 aos 33 anos. Do resto, só nos é contado um episódio onde ele, aos 12, se perde de seus pais e é encontrado mais tarde respondendo e explicando coisas aos mestres da lei do seu tempo. A Bíblia só diz: "E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens." Lucas, capítulo 2, versículos de 51 a 52. Tudo estava para nós obscuro, até que no século XVIII surgiu uma freira agostiniana. Seu nome era Ana Catarina Emmerich. Ela teve várias visões e êxtases, onde por meio deles, Deus permitiu que ela conhecesse detalhes de sua vida que até então estavam ocultos para nós. Seus relatos descrevem com muitos detalhes os sofrimentos e os passos de Jesus que aconteceram na sua vida. O grande escritor e poeta Clemens Brentano ouviu vários depoimentos dela e depois escreveu o seu famoso livro A Dolorosa Paixão e Vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor e ator Mel Gibson também utilizou dos escritos de Catarina para poder fazer o filme A Paixão de Cristo, filme este que até hoje possui a maior bilheteria mundial de língua não inglesa. O interessante em seus relatos é a simplicidade e a sinceridade em que nos conta. A própria Ana Catarina, muitas vezes, se confunde em suas visões ou não sabe explicar direito o que viu. Ela nos conta suas visões de uma forma clara e direta, e a interpretação fica a cargo de cada um de nós. Todos os relatos que você vai ouvir a partir de agora são retirados de seus escritos e de suas visões que teve. A personalidade e características de Judas Iscariotes. Judas, apelidado de Iscariotes, por seus pais terem vivido em Queriote ou Cariote, foi recomendado a Jesus por Bartolomeu e Simão durante o segundo ano da vida pública do mestre. Era considerado instruído, distinto e servil. Eles o apresentaram como alguém que desejava ardentemente seguir Jesus. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente, demonstrando uma tristeza silenciosa, embora não explicasse o motivo. Perfil intelectual e social. Judas tinha cerca de 25 anos. Era inteligente, com certa erudição e também comerciante. Gostava de se mostrar importante e se intrometia com facilidade, especialmente onde não era conhecido. Era ambicioso, movido por um desejo constante de riqueza e status. A personalidade de Jesus o fascinava, mas não por fé verdadeira, e sim pelo desejo de glória e poder terreno. Aparência e primeiras impressões. Fisicamente, Judas era baixo, robusto, ágil e falante. Tinha um rosto aparentemente amável, mas que causava repulsa e desconfiança. Era prestativo, até limpava as sandálias dos discípulos e se mostrava útil em longas caminhadas e tarefas comunitárias. Inicialmente conquistou a simpatia do grupo. Origens e contradições. Seus pais tinham má reputação. Viviam de fraudes e prestidigitação. A mãe amaldiçoou o próprio filho após um desentendimento familiar. Judas herdou do pai algumas poucas virtudes, mas sua base moral era instável. Mesmo estando ao lado do Messias, não vencia as pequenas tentações, o que o conduziu pouco a pouco à perdição. Queda espiritual e início da traição. Judas esperava que Jesus estabelecesse um reino terreno. Quando percebeu que isso não aconteceria, começou a guardar dinheiro por conta própria, afastando-se do espírito da missão.
A ruptura final aconteceu por volta da festa dos tabernáculos. Já no domingo de Ramos, a traição habitava seu coração e ele havia iniciado diálogos com os fariseus. 2 episódios revelam sua avareza disfarçada de falsa piedade. Nas unções feitas por Maria Madalena, Judas criticou o desperdício do perfume, dizendo que o valor deveria ter sido dado aos pobres. Jesus, porém, defendeu Madalena, afirmando que ela o preparava para a morte. Esse momento foi decisivo. Tomado por ira e ganância, Judas correu até os fariseus e perguntou: "Quanto me dareis se eu o entregar?" Ofereceram-lhe 30 moedas de prata, e ele aceitou. Judas Iscariotes é o retrato trágico de quem vive ao lado da verdade, mas se perde por dentro. Sua queda não foi repentina, mas resultado de pequenas concessões, vaidade, cobiça e frustração espiritual. Mesmo alertado por Maria Santíssima e mesmo sob o olhar triste e amoroso de Jesus, preferiu a sombra da traição à luz da redenção. A última ceia. Durante a última ceia, realizada no cenáculo, Jesus tomou a refeição pascal com os 12 apóstolos. Outros 2 grupos de 12 discípulos, liderados por Natanael e Eliaquim, ceavam em salas laterais. 4 cordeiros foram preparados, sendo um imolado ali mesmo no cenáculo, exclusivamente para Jesus e os apóstolos. Jesus participou ativamente da imolação com a ajuda de Simeão, Levita e seu filho. Ao tingir com sangue os umbrais da porta, explicou que aquele era o verdadeiro início da libertação prometida. Ele mesmo seria o verdadeiro Cordeiro Pascal. Judas não presenciou o início do ritual, pois estava ocupado com a traição. Chegou pouco antes da refeição. Durante a ceia, Jesus foi inicialmente afetuoso, mas depois se entristeceu e declarou: "Um de vós me trairá." Todos os apóstolos se perturbaram. Jesus, sem expor Judas diretamente, deu-lhe um pedaço de pão molhado com alface, um gesto íntimo de amizade, mas também um aviso. Judas o recebeu com frieza e rancor no coração. João, que estava reclinado próximo ao peito de Jesus, perguntou em segredo quem era o traidor, e Jesus lhe revelou que era aquele a quem daria o pão molhado. Judas, ao perguntar também: "Sou eu, Senhor?", recebeu uma resposta indireta, mas carinhosa. Apesar disso, seu coração permanecia dominado pelo mal. Lava-pés. Durante a última ceia, Jesus levantou-se da mesa e, com humildade, lavou os pés dos apóstolos como sinal de amor, purificação espiritual e exemplo de serviço. Antes disso, falou longamente sobre seu reino, a necessidade de arrependimento e a importância da humildade. Os discípulos discutiam quem seria o maior, e Jesus os repreendeu, mostrando que o maior é quem serve. Quando chegou a Pedro, houve resistência, mas Jesus explicou a importância do gesto. Quando Jesus lavou os pés de Judas, mostrou-lhe uma afeição comovedora. Aproximou o rosto dos pés do apóstolo infiel. Disse-lhe muito baixo que se arrependesse, pois que já por 1 ano pensava em tornar-se infiel e traidor. Judas, porém, parecia não querer perceber e falava com João. Pedro irritou-se com isso e disse-lhe: "Judas, o mestre fala-te." Então disse Judas algumas palavras vagas e evasivas a Jesus como: "Senhor, tal coisa nunca farei." Os outros não perceberam as palavras que Jesus dissera a Judas, pois falara baixo, e eles não prestaram atenção. Estavam ocupados em calçar as sandálias. Nada em toda a paixão afligiu tão profundamente o Senhor como a traição de Judas. Jesus encerrou ensinando que todos deveriam seguir seu exemplo de serviço e humildade. A instituição da Eucaristia. Durante a última ceia, Jesus manda preparar uma mesa especial, coberta com toalhas vermelha e branca. Pedro e João trazem o cálice da casa de Seráfia, como se estivessem carregando um tabernáculo. Sobre a mesa são colocados pães ázimos marcados, jarros com água e vinho, vasos com óleo e utensílios litúrgicos. Jesus age como um sacerdote, explicando cada gesto aos apóstolos como se os instruísse na celebração da missa. Ele realiza gestos litúrgicos semelhantes aos da missa, benze os elementos,
eleva a patena com os pães, consagra o vinho no cálice e realiza lavagens rituais das mãos. A Eucaristia é instituída com solenidade e amor. Ao pronunciar as palavras, "Isto é o meu corpo", uma luz resplandece e os apóstolos são iluminados, menos Judas, que permanece envolto em trevas. Jesus oferece o pão consagrado a cada apóstolo, começando por Pedro e João. Judas é o terceiro a receber, mas sua comunhão é marcada pela rejeição interior. As palavras de Cristo parecem recuar da sua boca. Mesmo assim, Jesus lhe dá o sacramento e diz: "Faze já o que queres fazer." Judas sai imediatamente do cenáculo. Durante toda a ceia, vi ao lado de Judas a figura de um pequeno monstro vermelho e repulsivo, com um pé como osso descarnado, que às vezes subia até seu coração. Quando ele saiu, 3 demônios o cercaram. Um entrou-lhe na boca, outro o empurrou e o terceiro ia à frente. Era noite, e pareciam iluminá-lo. Judas corria como um louco. Jesus no Monte das Oliveiras. Judas não esperava que a traição tivesse as consequências que se seguiram. Queria ganhar a recompensa prometida e agradar aos fariseus, entregando-lhes Jesus, mas não pensava na condenação e crucificação do Mestre. Não ia tão longe em seus desígnios. O que realmente o preocupava era o dinheiro. Já havia muito tempo que mantinha relações com alguns fariseus e saduceus astutos que, com lisonjas, o incitavam à traição. Estava cansado da vida errante e perseguida que levavam os apóstolos. Nos últimos meses, vinha furtando continuamente as esmolas, das quais era depositário. A cobiça, irritada pela generosidade de Madalena ao derramar perfume sobre Jesus, o impeliu finalmente ao crime. Sempre esperara um reino temporal de Jesus e uma posição de destaque e riqueza nesse reino. Como isso não se concretizava, procurava acumular fortuna por conta própria. Judas, sentindo-se ofendido e desprezado pelos líderes judeus, decidiu trair Jesus para provar que não era ganancioso nem desonesto. Ao tentar devolver o dinheiro da traição, foi rejeitado, pois era considerado preço de sangue, impróprio para o templo. Já comprometido com os inimigos de Jesus, Judas não podia mais voltar atrás. Os fariseus e sacerdotes combinaram com Judas a melhor forma de capturar Jesus. Inicialmente, ele foi ao cenáculo ver se Jesus ainda estava lá, pois seria fácil prendê-lo ocupando as portas. Quando descobriu que Jesus não estava mais ali, informou que provavelmente estaria no Monte das Oliveiras, num local onde costumava rezar. Judas sugeriu que fosse enviada apenas uma pequena tropa, para não despertar suspeitas entre os discípulos. Ele se ofereceu para identificar Jesus com um beijo, fingindo que estava apenas retornando como amigo e discípulo. Depois disso, os soldados prenderiam Jesus como se tivessem chegado por acaso. Judas planejava fugir como os outros discípulos, fingindo ignorância. A tropa enviada com ele era composta por 20 soldados armados e acompanhados por alguns homens com cordas e algemas. Embora Judas não quisesse que esses homens o acompanhassem, os líderes judeus desconfiavam dele e ordenaram que fosse vigiado de perto para evitar qualquer fuga. O restante dos soldados permaneceu em pontos estratégicos da cidade para conter tumultos. Ao chegar perto do horto, os soldados se aproximaram com cautela, seguindo Judas, que estava encarregado de entregar Jesus com um sinal: o beijo. A prisão de Jesus. Quando Jesus saiu do horto depois de fazer suas orações, no caminho entre Getsêmani e o Horto das Oliveiras, apareceu na entrada desse caminho, à distância de 20 passos, Judas com os soldados, que se aproximou acompanhado de soldados enviados pelos líderes religiosos judeus. Judas havia combinado com os soldados que entregaria Jesus por meio de um beijo, fingindo ser apenas uma saudação. Judas tentou manter a aparência de amigo, querendo se aproximar sozinho, mas os soldados desconfiaram e o impediram. Os outros discípulos perceberam a movimentação e se aproximaram. Jesus, ao ver o grupo, adiantou-se e perguntou em voz alta a quem estavam procurando. Quando respondeu, "Sou eu", os soldados caíram por terra como que tomados por convulsões.
um sinal do poder espiritual de Jesus. Judas, confuso e pressionado, finalmente deu o beijo da traição. Jesus lhe perguntou: Judas, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Nesse momento, os soldados prenderam Jesus, e Pedro, com ímpeto, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus o repreendeu e curou o ferido, demonstrando misericórdia mesmo diante da agressão. Jesus foi amarrado com brutalidade, com cordas e correias especialmente preparadas para feri-lo. Os soldados zombavam dele, dizendo que sua magia não mais funcionaria. Apesar de sua autoridade divina, Jesus não resistiu e se entregou, dizendo que tudo aquilo deveria acontecer para que se cumprissem as Escrituras. Alguns soldados se converteram depois, pois caíram ao ouvir as palavras de Jesus. Judas e outros que não caíram permaneceram endurecidos. A prisão de Jesus marca o início de sua paixão, e a traição de Judas simboliza a escolha consciente contra a verdade. A morte de Judas. Enquanto Jesus estava preso e sofria maus tratos com paciência e resignação, Judas, tomado pelo desespero e guiado pelo demônio, perambulava pelo vale de Rinom, onde se queimava lixo e se enterravam restos mortais. Próximo ao local do tribunal de Caifás, Judas ouvia os comentários das pessoas que falavam da condenação de Jesus à morte e sobre sua paciência diante do sofrimento. Ao ver as peças da cruz sendo preparadas, Judas se horrorizou, pois percebia que havia traído Jesus por dinheiro. Tomado por arrependimento e desespero, Judas correu até o templo e tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo que havia traído sangue inocente. Os líderes religiosos, porém, o ignoraram e rejeitaram o dinheiro. Vendo-se rejeitado por todos e dominado pela culpa, Judas fugiu em desespero. Jesus, por outro lado, manteve-se sereno, aceitando sua missão com coragem. Apesar das falsas acusações e da condenação injusta, permaneceu em silêncio, apenas reafirmando que era o Messias, o Filho de Deus. A morte de Judas aconteceu após um profundo arrependimento, mas sem buscar o perdão de Jesus ou de Deus. Desesperado por ter traído alguém inocente e sentindo-se rejeitado pelos homens, ele fugiu para um lugar isolado e imundo, próximo ao Monte dos Escândalos. Atormentado por pensamentos de condenação e pelo demônio que o incitava ao suicídio, Judas enforcou-se em uma árvore. Segundo o texto, ao se enforcar, seu corpo se rompeu e seus intestinos caíram por terra. Podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo tentou salvar Judas a todo instante. Tentou persuadi-lo para que não o traísse, mas infelizmente Judas escolheu trair o Filho do Homem. Ele deixou o mal falar mais alto em seu coração. Se ele tivesse sido humilde e se arrependido, como Pedro, estaria salvo, mas ele deixou de acreditar na graça e no perdão de Deus. Nunca, irmãos, podemos nos desesperar e pensar que nossa situação não tem salvação, pois a misericórdia de Deus é infinita. Basta se arrepender com sinceridade que tudo ficará bem. Se chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. E se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Quem sabe, só falta uma simples atitude sua para salvar uma alma da perdição. Não deixe a graça passar. Compartilhe. Até a próxima. Que a graça de Deus te abençoe e proteja sempre. Amém.